dia, família Canção Nova! Bom dia, Brasil! Está no ar, sorrindo pra vida, nesta terça-feira, dia 23 de junho de 2026. Como é bom chegar até você, sua casa, seu trabalho, tantos ambientes onde agora está sintonizada a TV Canção Nova ou a Rádio Canção Nova. Você que nos acompanha pelo CN Plus, um ótimo dia para você, cheio da graça, das bênçãos de Deus. Nessa terça-feira, meu irmão, minha irmã, acolho você de todo o Brasil que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, mas você também além Brasil, em outros países, especialmente nossa querida Portugal, os nossos irmãos portugueses que estão agora almoçando. Deus abençoe você que nos acompanha também. E já quero dizer para você, Deus ama você. Esse é o recado que eu já quero dar para você no início desse Sorrindo para a Vida. Sim, Deus é um Pai de amor e Ele só sabe nos amar. Então, que você tome posse nessa manhã do amor de Deus por você, meu querido, minha querida. Esse amor que tudo cura, esse amor que tudo restaura, esse amor que tudo renova em nossa vida. Quero dar um bom dia também para toda a equipe aqui, os cinegrafistas por trás das câmeras, né? Aquele pessoal do Twitter que sempre está aí levando até você a TV Canção Nova, para nossa produção. Como é bom nós estarmos unidos desde aqui de Cachoeira Paulista, sede da comunidade Canção Nova. Quero mandar um abraço para todas as nossas casas de missão espalhadas pelo Brasil e o mundo, porque nós temos muitos irmãos missionários que também rezam conosco nesse momento aqui no Sorrindo para a Vida. Então, você que é aí missionário da Canção Nova, nosso irmão querido, recebe mesmo aí o nosso abraço nessa manhã. Como é bom saber, né, que a comunidade está unida também em oração através do Sorrindo para a Vida. E quero já acolher os meus irmãos que estão aqui na bancada, com muito carinho, com muita alegria. Hoje que vai partilhar a palavra conosco é esse irmão que é casado, pai de 2 filhos, esposo da Luana, Wilker. Bom dia, bom dia, Patrícia, muito obrigado. Bom dia, Brasil. Bom dia, filhos, irmãos do Sorrindo para a Vida. Você que diariamente acompanha o nosso programa, acompanha esse momento tão bonito de partilha da palavra. Então, vem com a gente tomar o nosso cafezinho. Isso. Juntos da melhor forma, saboreando o café, mas também saboreando a nossa amizade e principalmente a nossa amizade com o nosso Deus. Verdade. Wilker, qual a passagem que nós vamos meditar hoje? Hoje nós iremos refletir sobre o Evangelho de São João, no capítulo 10, a partir do versículo 11. João 10, 11 ao 18. E para motivar você, a pergunta que eu quero que você reflita até a nossa partilha da palavra, porque nós vamos falar sobre isso, é: o que te torna realmente bom naquilo que você faz? Você se sente bom naquilo que você faz, naquilo que é o seu dever diário? Então, nós vamos falar sobre isso hoje. E quero acolher também aqui o Wilker, né, na parte da música. Hoje a Milena Paixão, esse nome forte também, lindo, né? Minha irmã, Sim. bom ter você aqui nessa manhã, seja muito bem-vinda. A alegria minha, Paty, estar aqui, né, com todos vocês, meus irmãos, mas também com você que acompanha todo o Sistema Canção Nova de Comunicação. No dia de hoje nós vamos rezar, colocar o nosso coração na presença de Jesus, porque é Ele que cuida de nós, como a Paty já bem trouxe no início do nosso programa. Amém, Ele cuida de nós, família. Bom dia, Sapo! Bom dia, maravilha, maravilha. Ontem eu recebi ali no Amor Visceral uma doação da Cleia e do João. Já vou passar aqui para a Valdena, eles comemoraram 34 anos de casado. Até brinquei com ele que eu estou indo para 37, né? Então, é isso aí. Aí fizeram lá uma soma lá, o casal com os 3 filhos deu R$228, esse lance da idade aí. Então, eu estou passando aqui para a Valdena, aqui, da Cleia e do João. Beleza? Tá aqui, ó, maravilha, entregue. Lá e já vai chegando bom dia para Isso ela aí. também. Bom Aí, dia, Val. Bom dia, Bom dia, Wilker. Bom dia, Patrícia, Milene, Sapo. A gente está combinando, Olha, Sapo. os 3 estão com... Olha E o só, Wilker? só falta você de casa. Ah, só falta você de casa. Loja.cançãonova.com. Não foi combinado, hein? Vamos deixar claro. O Espírito Santo sopra onde quer. Bom dia, minha gente. Deus abençoe. A paz de Jesus. A presença de Nossa Senhora alcançando você, sua vida, alcançando você em todas as realidades que circundam a sua história.
principalmente naquelas mais desafiantes, naqueles imprevistos, nas situações contraditórias, naqueles desafios que talvez pareçam, e às vezes, constatando, a gente olha e fala, são muito maiores que nós. Mas Deus é maior que todas as coisas. Então tenha esta certeza, esta convicção. O nosso Deus é maior que tudo. E não só na camiseta, nós estamos falando com a vida. Jesus, eu confio em vós. Convido você a participar. Tá preparado? Olha só, gente, eu tô achando o máximo, porque todo mundo já entra na onda do café. Faça favor de me dar o café, Patrícia, não é para celebrar, não. A gente está aqui, ó, tomando café e esquecido. Nossa Senhora! Faz favor, Wilker, segura minha caneca aqui, por favor. Vai chegar, vai chegar. Patrícia até escondeu a garrafa. Tô sentindo isso mesmo. Tá aproveitando que eu tô chegando mais tarde e tá tomando café. Eu ofereci pro Wilker, daí ele assim, mas... E se não sobrar para Val, sobra sim. Mineiro, né, gente? Obrigada, Wilker. É isso mesmo, tem que guardar pro irmão. Aí, ó, sobrou. Aí, ó, 2 dedinhos. 2 dedinhos pequenininho, muitíssimo obrigada. Você também espero que esteja servido com o seu café da manhã, tá bom? Que a graça de Deus também alcance você. Eu sei que alguns são da turminha aí do chimarrão. A mesa está repleta de generosidade e eu já quero falar com você que é sócio Canção Nova. Meu primeiro bom dia vai para todos os departamentos também da Fundação João Paulo II. De maneira particular, hoje eu quero cumprimentar o departamento financeiro, que nessa reta final eles trabalham muito, né, gente? Misericórdia. E aí ontem eu recebi uma mensagem da Carmen, Carmelita querida, um beijo, viu, Carmen? E ela estava, inclusive, consolando meu coração, me deixando mais tranquila, porque ela falou assim, Val, calma, a porcentagem era só de sexta mesmo. A de sábado e domingo vai entrar. Então, hoje nós vamos ficar sabendo. Ai, misericórdia, glória a Deus. Né? Porque ontem, Val, até cheguei na rádio, né, os operadores lá, Patrícia, sério que nós só subimos 1%, sábado e domingo? Eu falei, olha, gente... Não, é sério que subimos 1%, só sexta-feira. Sexta-feira, sábado e domingo, Deus, né? Lembrando que a meta, gente, é mais de 6, né? Então, 1% foi baixo, independente. Mas quando eu pensei assim, é sábado e domingo também, falei, valeu-me São José, que a providência nos alcance. Mas assim, brincadeiras à parte, eu quero agradecer. Está todo mundo trabalhando tanto, sabe? E isso já consola e conforta o nosso coração. Não só ela me dizer que não entrou sábado e domingo, mas saber que estamos todos atentos, que estamos todos disciplinados no viver da providência, que estamos todos com o compromisso de ter Jesus como o Senhor das nossas vidas. Estando no programa Deus Proverá, eu tenho aprendido muito, sabe, meus irmãos? Retomando muitas coisas sobre o viver da providência. E ontem eu meditava o seguinte, a gente poderia ter propaganda comercial que nem atrapalharia, não é verdade? A gente poderia ter. Porque você faz o contrato e você maneja ali. E aí eu não estou dizendo coisas imorais, coisas ilegais. Não. Mas é porque o nosso compromisso é único e exclusivo com o nosso Senhor Jesus Cristo. E viver da providência é isso, é não depender de mais ninguém. A gente não tem stand-by, gente. A gente não tem, nós confiamos só em Deus. Poderíamos, porque eu sei que tem grandes empresas que poderiam ser nossas parceiras e que poderiam nos prestar apoio. E se você quiser fazer, é muito bem-vindo, mas é de forma generosa e espontânea. O nosso contrato em gestão de pessoas, a gente aprende muito os contratos psicológicos que existem dentro das famílias, dentro das empresas, né? Então, nós temos esse contrato que é muito mais que psicológico, é um contrato espiritual. O nosso compromisso é exclusivamente com o Senhor. Nós não temos plano B. O plano A é depender de Deus. E o plano B é fazer o A dar certo. Então, eu queria compartilhar com você isso. Esse é o compromisso da Canção Nova. Não é porque nós somos levianos, somos irresponsáveis, somos loucos e queremos ficar aí devendo a Deus dará. Não, pelo contrário, nós queremos honrar os nossos compromissos, mas o primeiro compromisso que nós precisamos honrar é de sermos exclusivos de Deus. Então, por isso, a gente estende as mãos logo cedo e a gente pede a sua ajuda.
aquilo que você puder hoje, ofereça a Deus. A gente tem muitos motivos para louvar, para agradecer, temos muitos motivos para ajudar a Canção Nova, porque é isso que a gente diz, né? Por isso que eu ajudo a Canção Nova. Escolha um deles, no valor que você puder, e já nesta reta final nos ajude. pix.doação@cançãonova.com. Daqui a pouquinho eu volto, Patrícia, já agradecendo aqui. Opa, quase que eu deixo cair a moeda, mas não caiu não, tá aqui. Agradecendo a esses irmãos em Cristo que já deixaram a doação. Eu sempre faço isso ao final do programa, já passo no Clube da Evangelização. Deixo também a doação que vocês vão me entregando, para que assim a gente siga em frente. É assim, com um pouquinho de cada um, que o 100% acontece, não é? Verdade. E que bom que a Val recordou tudo isso, porque foi inspiração de Deus. Inspiração colocada no coração do nosso pai fundador, Padre Jonas Abib. E também porque a Canção Nova serve de testemunho para todos nós. Depender de Deus em tudo. E Ele cuida de nós. Isso é para qualquer um de nós, para qualquer área social, para qualquer idade. Depender totalmente de Deus. Vamos depender dele hoje? Vamos confiar na providência? E aqui a nossa gratidão também para a Selma. Ela é do Rio de Janeiro, de Cabo Frio, mas ela mora aqui em Cachoeira já há alguns anos. Ontem ela fez questão de nos entregar, todo mês ela entrega aqui, né? Ela sempre entrega nas mãos da Val, ontem ela deixou comigo, mas deixou com a Canção Nova, isso que é importante. E ela diz assim, bom dia, sorrindo para a vida, venho agradecer pelas orações que vocês vêm fazendo no programa, isso está me ajudando muito. Também venho dizer que amanhã, hoje, né, é meu aniversário. Então, Selma, parabéns, Deus dê muita saúde para você. E ela diz assim, venho trazer o meu algo a mais para chegarmos ao 100%. Ela não quis que falássemos o valor, mas a gente agradece de coração. É um valor, assim, razoável. E ela, todos os meses, compartilha conosco, né? E ela diz, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Val continua orando pelo meu filho Bruno. Patrícia continua orando pelo Lohan. O Lohan é o netinho dela, que tem um problema muito, é bem difícil até de mostrar. Não pode mostrar a foto porque não é bom de mostrar no ar. Mas a pele dele fica toda ferida, né? Ele fica todo cheio de feridas. É um bebê ainda, né? Ele vai para casa, volta para o hospital. Então, nós estamos rezando, pedindo também pela vida do Lohan, porque Deus tem uma missão na vida dele também. Obrigada, minha querida. Está aqui o comprovante. A gente fez o depósito ontem, viu? Já entrou para o projeto Dai-me Almas. Eu tenho certeza que hoje a gente vai ter uma boa notícia aqui e amanhã também, não é? Porque, como a Val falou, ninguém esquece do projeto Dai-me Almas. Todos somos projeto Dai-me Almas. E a mesa da Val tá linda ali hoje, né? Nossa. Quero saber quem está participando aí. Tá muito mesmo. Obrigada a todos que, com tamanha generosidade, passam aqui pela Chácara de Santa Cruz. Vou deixar a sacolinha aqui. Passam pela Chácara de Santa Cruz ao longo do final de semana, durante a semana, quando não me entregam, fazem questão de deixar lá no clube. E, por favor, pode deixar mesmo, viu? Eu vou pegando aqui o bilhetinho, que você trouxe, Gil, sozinha esse aqui? Eu pedi ajuda da Gil, a nossa produtora. Tá todo mundo tendo que malhar o braço para poder ajudar o Clube da Evangelização. E como é que é? Com a Estela, um beijo para a Estela, Deus lhe pague, vão me ajudando também. A Maria da Glória e a família dela, o Juvenal Oliveira também, eles são da cidade de Mendes, no Rio de Janeiro. Ao tamanho desse generoso, não vou nem arriscar de levantá-lo mais uma vez, mas é um pote que seria de biscoito, Wilker. Mas ele está cheio de generosidade aqui. Muitíssimo obrigada a vocês. Esse aqui, ó, Deus lhes pague. Mas chegou esse aqui também, foi da Dalva Maria. Ela é de Belo Horizonte. Dalva, Deus lhe pague. O seu a gente já deixou as moedinhas lá, tá bom? E esse aqui eu pedi para deixar a quantidade da moeda para todo mundo ver que ele estava cheião, cheião mesmo. Todos estavam muito cheios, viu, gente? Esse aqui, se eu não me engano, é a Fernanda, né, Fernanda? Um abraço para você, Deus abençoe, muitíssimo obrigada. Esse aqui eu estava tentando abrir agora, enquanto o programa começava, agora eu consegui. E aqui, olha, mais moedas. E foi da Benedita. A Benedita é de pertinho de nós, de Taubaté. Muito, muito obrigada, viu, Benedita? Deus lhe pague. A gente está falando de pertinho de nós, Patrícia, eu esqueci de comentar. Na quarta-feira passada, eu conheci um grupo, eu me recordei que você disse que Sorocaba é pertinho da tua cidade, né? Isso, vou ter... Gente, vocês acreditam que tem pessoas que fazem bate e volta, Milena? Sim. Bate e volta. Quantas horas? Gente, 6 horas, 5 Uau. horas.
Elas falaram assim, a gente saiu depois do almoço e entraram numa van, teve gente que entrou num ônibus, veio para a Canção Nova para pegar o terço mariano, rezar conosco o terço mariano, participar da missa das 20 horas e depois voltar para casa, chegar, tomar um banho e ir para o trabalho. Olha só que bênção, né? É muito amor. Então, um abraço a todas as pessoas, Taubaté pertinho. Aí, o que eu quero dizer? Tem gente que está pertinho de nós e pode vir. Conheci várias pessoas de Aparecida, que é vizinho aqui, e eu tinha dito à pessoa, falei, olha, na sexta-feira eu fui rezar lá em Aparecida. Ela, mas eu venho rezar aqui na Canção Nova. Então, assim, os nossos irmãos em Cristo de pertinho, que estão sempre juntinho conosco, Deus lhes pague. Muito, muito obrigada por nos ajudar nesta missão belíssima de evangelizar, tá bom? Quem é de pertinho, nos ajude, venha nos visitar. Quem é de longe, se organize para que numa oportunidade você também esteja conosco. Mas agora, todo mundo que pode, pix.doação@cançãonova.com. Isso mesmo. E aliás, se você ainda não é sócio, ou se você é sócio de outra forma, você também pode mudar para o Pix automático, onde você escolhe um dia, uma data, né, de cada mês e o valor, onde seu Pix vai entrar automaticamente. Aí não corre o risco de esquecer, né, de ajudar a Canção Nova. Você pode fazer isso ligando para a gente, tá bom? Anota aí, 12 31 86 2600. Para se tornar sócio pelo Pix automático, é preciso ligar, mas é bem rápido, viu? Você se associa rapidamente e já garante a sua contribuição. Agora, se você quer se associar de outras formas, né, pelo cartão de crédito, pelo débito automático, pelo carnê, pelo boleto bancário, é só você entrar no nosso site, tá bom? clube.cançãonova.com, tudo minúsculo, sem acento, sem cedilha, tá? Para quem está aí pela rádio, clube.cançãonova.com. Nesse site você tem todas as informações para quem quer se tornar um sócio evangelizador da Canção Nova. E eu gosto de lembrar, é o melhor clube que você vai se associar, porque esse clube, ele evangeliza, ele salva almas, ele leva as pessoas a terem um encontro pessoal com Jesus, tá? Quero aproveitar e falar também aqui, os três estão com esse casaco lindo, né? Essa blusa Jesus Eu Confio em Vós. Você que fica aí de olho, eu quero um casaco também quentinho como esse nesse inverno. Olha, você entrando em contato com a gente, chega aí o tempo de você vivenciar o seu inverno também e presentear outras pessoas. loja.cançãonova.com. Nós temos aí fretes também, frete grátis para o Brasil inteiro. Eu quero lembrar, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste, tá bom? Mas os sócios, frete grátis nas compras a partir de R$ 39,00. Você que já é sócio, olha aí. A partir de R$ 39,00, frete grátis para você. Quem não é sócio, a partir de R$ 49,00. E você que é da região norte, tá bom, meu querido e minha querida? Frete grátis nas compras a partir de R$ 49,00 também, tá? Para quem é sócio. E para quem não é sócio aí da região norte, a partir de R$ 59,00. Nós temos também o cupom de São João, gente, com descontos de até 60%. Então, aproveita mesmo, aproveita os destaques aí da semana. Tem desconto Pix. Hoje tem Super Live a partir de 13h30, olha. Então, gente, vão ter vários produtos aí para você adquirir. Não perca tempo, loja.cançãonova.com. Tem esse relógio lindo aqui, que eu estou usando de São Bento. Você que ainda não adquiriu, aqui ou aqui que eu mostro aqui, né? Lindo, gente. Assim tá bom ou eu viro? É lindo, olha, esse relógio. Que tem aí, né, a oração de São Bento. Você vai olhar na hora, você já vai lembrar de rezar ao mesmo tempo, né? A cruz sagrada seja minha luz. Você também pode adquirir pelo site loja.cançãonova.com. Tem muito produto, né, de evangelização maravilhosos lá para você, para as donas de casa também, viu? Toalha de mesa, toalha de banho, que faz parte aí da coleção, né? Tudo posso naquele que me fortalece, enfim. Visita lá a nossa loja, que você também estará ajudando o projeto Dai-me Almas quando você adquire. loja.cançãonova.com. Que maravilha! E aí você já vai dando feedback, né? Vai dando aquele retorno. Se você conseguiu adquirir o
os materiais de evangelização. Dia que tem Super Live é aquele dia especial, tudo fica E mais manda em foto, conta, né, Val? Exatamente. Inclusive, se você já tem os vestuários da Canção Nova, faz aquela foto bonita. Eu abri esse aqui, tá escrito assim, ó. Aos cuidados de Valdênia, foi o Orlando e a Terezinha de Cabo Frio. Tava tão bonitinho, eu não quis abrir todo. Parece um presente e é um presente, porque a generosidade de vocês é um presente mesmo. Mas é uma caixa de leite. Que Dá para ouvir o presente. barulho? Cheinha de moedas. Se Peter estivesse aqui, ia falar que é o leitoso, né? Muitíssimo obrigada, Orlando e Terezinha, são de Cabo Frio, que também deixaram a generosidade para ajudar o projeto Dai-me Almas. Eu não poderia deixar de mencionar aqui, já estou com o comprovante, tá? Porque eu deixei lá. Eu sempre faço isso, eu gosto sempre de retomar, só para vocês entenderem. Você fala assim, nossa, Valdênia fica com tantas doações, eu boto um ok. Geralmente eu ponho a data, a moedinha ela vai de novo, meu Deus. E aí, quando a gente deixa lá no clube o valor, eu sempre peço para as meninas do clube grampearem, porque às vezes a pessoa não é sócia, às vezes é um grupo. E aí precisa deixar indicado, porque se o Wilker virar e falar assim, Valdênia, e aquele dinheiro lá que o Sapo te entregou no programa? Falei, vai lá no clube, vai ter uma caixa, uma pasta que a gente já deixa separado, meu combinado com as meninas lá da equipe, porque lá ficam todos os recibos. Depois que eu mostro aqui no programa, eu devolvo inclusive os recibos lá, para que as pessoas possam também ter acesso. E aí, como às vezes fica assim, Wilker, ó, doações não identificadas, então eu sempre grampeio com o bilhetinho, porque aqui no sistema tá aspas não identificada, Deus sabe quem foi, mas o bilhete ajuda a gente, né? E aqui tá dizendo assim que foi, ela diz assim, olha, um abraço para todos. Jesus, nós confiamos em vós. E todos da excursão ajudaram também e doaram valores para que a Canção Nova pudesse seguir em frente na missão de evangelizar. Então, eu estou lendo com todo carinho. Disse assim, Valdênia, por favor, leia para nós. É a excursão do Sagrado Coração de Jesus. Fizemos uma rifa dentro do ônibus no valor de R$ 1.250. Arrecadamos o valor e estamos entregando também uma cesta com os materiais de evangelização para ajudar no Dai-me Almas. A doadora chama-se Reni Tristão, está pedindo oração por ela, colocou aqui alguns nomes. E eu quero agradecer a todos da caravana do Sagrado Coração de Jesus. Eu procurei aqui o estado, gente, mas não tem. Mas o nosso compromisso, viu, irmãos, que pediram para a gente rezar por todos, então a gente vai rezar. E ela deixou alguns nomes específicos também. E no final, ela disse o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Tá aqui, ó, recibo referente ao mês de junho, R$ 1.250. Deus lhes pague toda a caravana que nos ajudou. E aqui eu também aproveito, já vou trazendo o testemunho da graça de Deus. E esse testemunho eu achei fabuloso. Ela foi cirúrgica, simples e concreta. Inclusive, sorrindopravida@cançãonova.com é o nosso e-mail. Acabei de ver aqui, Padre Nivaldo, sua bênção. E ele já colocou, grande abraço, Deus os abençoe. Sempre unidos a vocês em oração e comunhão. Obrigada, Padre Nivaldo, sua bênção. Padre Nivaldo, gente, eu acho que desde que eu tô aqui no Sorrindo pra Vida, ele tá também. A gente tem uns bons anos juntos aqui, né? Padre Samir, um abraço. Eu tenho o pastor publicamente anônimo, mas eu tenho um padre ali no Rio de Janeiro que é publicamente anônimo também, né, Padre? Sua bênção, sigo rezando pelo Senhor, pelas suas intenções também. E aqui, ela diz assim, para minha querida Canção Nova, bom dia a todos, com muito carinho e amor. Escrevo esta carta para dar testemunho de uma graça que eu recebi. No ano passado, eu passei a Semana Santa aí na Canção Nova. Foi uma maravilha participar de tudo que aconteceu aí. Eu fui no túmulo do Padre Jonas e deixei ali o meu pedido. Era um pedido por uma graça. Fazia 4 anos que a minha casa estava à venda e nós não conseguíamos vender. Eu pedi ao Padre Jonas, mas aí eu juntei, né? Pedi ao Padre Léo, a São José, a Virgem Maria. Também pedi a Santa Rita de Cássia. Todos eles juntos com o Padre Jonas me ajudaram. Ela colocou até em destaque aqui, sublinhado,
Vendi a casa. Muito obrigada. Graças a Deus. O nome dela é Marli, não vou falar o sobrenome todo, porque não sei se a Marli gostaria que fosse identificada. Ela deixou num bilhetinho à parte, e eu vou fazer questão, esse aqui eu vou deixar lá no túmulo do Padre Jonas também, esse seu pedido, que é um pedido de oração pelo neto dela. A gente está rezando, e a Marli deixou a doação no valor de R$100. Muito, muito, muito obrigada, Marli. O bonito é perceber, quem vem de coração aberto, eu sempre costumo dizer isso, o Pai das Misericórdias nos concede o que nos é necessário para o nosso bem e para a nossa felicidade. E, acima de tudo, para a nossa salvação. O Pai não vai negar, pode pedir. Se for para o seu bem, para a sua felicidade e, acima de tudo, se for para a sua salvação, Deus há de te conceder. A Marli não disse em palavras, mas ela disse em atitudes, mas a gente coloca também nos lábios dela e nos lábios de todos nós. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. E nos unimos a cada um que hoje também está pedindo a sua graça especial, né? Acabamos de ouvir um testemunho de alguém que alcançou a sua graça, porque perseverou na oração. Nós vamos fazer isso agora também, acolhendo a palavra de Deus e, em primeiro lugar, acolhendo também a inspiração que o nosso Pai Fundador traz para nós aqui todos os dias, Padre Jonas Habib. Precisamos resgatar o valor da família. Projeto de Deus para a humanidade. Precisamos resgatar o valor da família. Projeto de Deus para a humanidade. Vamos lutar pela nossa família. Vamos consagrar a nossa família, a Nossa Senhora, ao Sagrado Coração de Jesus, esse mês tão especial que estamos vivendo, porque ela é projeto de Deus, sim. Talvez você esteja passando por momentos difíceis na sua casa, na sua família, mas não desista, porque ela é projeto de Deus. Como esperar em Deus, se a tempestade não quer se acalmar? Como confiar em Deus, quando meu barco está em alto mar? Sei que escutas a minha oração, é o clamor mais profundo do meu coração. Venho te pedir, ensina-me a esperar em ti, esperar em ti. O tempo de Deus não é o meu, Ele está preparando algo muito melhor. Não vou ter medo, vou esperar, pois o melhor de Deus virá. O tempo de Deus não é o meu, Ele está preparando algo muito melhor. Não vou ter medo, vou esperar, pois o melhor de Deus virá. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Como eu já disse, meus irmãos, nós vamos partilhar hoje a palavra que está no Evangelho de São João, capítulo 10, a partir do versículo 11. Se você tem a palavra de Deus, pega aí na sua casa, no seu trabalho, para que nós possamos nos debruçar sobre aquilo que Deus tem para falar conosco através dessa passagem. Assim diz o Evangelho: Eu sou o bom pastor. Começamos, então, olhando para o coração de Jesus. É o próprio Jesus dizendo: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O assalariado, que não é pastor, e a quem as ovelhas não pertencem,
vê o lobo chegar e foge, e o lobo as ataca e as dispersa. Por ser apenas um assalariado, ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a essas devo conduzir, e elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, e assim eu a recebo de novo. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou por própria vontade. Eu tenho o poder de dá-la, como tenho o poder de recebê-la de novo. Tal é o encargo que eu recebi do meu Pai. Meus irmãos, essas são para nós palavras de salvação, e sendo palavras de salvação, são palavras relevantes, e a própria forma com que esse evangelho começa mostra a importância desse ensinamento, dessa parábola de Jesus. Esse trecho do evangelho começa com eu sou. Antes de dizer aquilo que ele é, antes da analogia com o pastoreio, Jesus proclama eu sou. Na Sagrada Escritura, esse termo, eu sou, é de uma importância fundamental. No Evangelho de João, nós vamos ver diversos sinais de Jesus, e por diversas vezes, em meio a sinais, Jesus ele se revela como o eu sou. Por que ele se revela como o eu sou? Esse termo eu sou remete à história do povo de Israel, à grande revelação do povo de Deus que Moisés teve a respeito da identidade. Lá em Êxodo 3,14, quando Deus visita aquele povo oprimido pelos egípcios, Moisés pergunta, mas como que eu vou até o meu povo falar que o Senhor quer libertar? E ali acontece a grande revelação do nome de Deus, eu sou. Ora, nós que estudamos a Sagrada Escritura, sabemos que ali nós temos o tetagrama, Yahvé, porque a palavra Yahvé, quando Deus fala eu sou, significa justamente isso, eu sou aquele que existe. O Yahvé, revelado lá em Êxodo 3,14, tem muito a ver com o verbo existir no hebraico. Pois bem, meus irmãos, Jesus começa então se apresentando como aquele Deus que é. Ele revela a sua identidade. Esse termo é tão importante que, na história do povo de Deus, existia um respeito sagrado pela terminologia Yahvé, eu sou, a tal ponto que esse nome ele era reservado a um uso exclusivo no contexto litúrgico, onde os sacerdotes do templo proferiam. No dia a dia, se usavam terminologias como Elohim, que significa Senhor, El Shaddai, o Todo-Poderoso, mas o eu sou, o Yahvé, esse tetagrama, era algo sagrado, algo separado. Que belo, gente. A gente pegar esse detalhe e olhar para o ensinamento de Jesus. Eu sou o bom pastor. Aquilo que é sagrado, aquilo que é de separado, Jesus apresenta, Jesus revela através de uma imagem cotidiana, simples. Nós sabemos que na cultura israelita da época de Jesus predominava a agricultura, mas também o pastoreio. Eram as duas principais fontes de renda. Portanto, Jesus estava falando algo do dia a dia, do cotidiano daquele povo. Ele estava revelando a sua identidade sagrada, mas com um contexto de proximidade,
de familiaridade. Que belo! E nós vamos entender a intenção de Jesus de aproximar os seus ouvintes do seu coração bondoso de pastor, se a gente olha então para esse contexto do pastoreio. Jesus se apresenta como o bom pastor. Ora, o que é o pastor para o povo de Israel? Falar de pastoreio para nós hoje parece uma coisa muito econômica, muito objetiva, técnica, né? Mas para o povo israelita, o pastoreio ele tem uma conotação quase que existencial de relacionamento. Nós vamos entender isso se a gente lembra que o povo de Israel, nos seus primórdios, era um povo nômade. O que é um povo nômade? É um povo que não tem uma casa estabelecida. Não é verdade? Que eles por 40 anos ficaram andando pelo deserto, e no deserto eles procuravam as suas fontes, as fontes para a subsistência. Isso é um povo nômade, não tem uma casa estabelecida. E o pastor, nessa cultura nômade, ele estabelecia um relacionamento duradouro com as ovelhas. Imagina, naquele contexto deserto, o pastor passando longas noites, longas jornadas junto com o seu rebanho. Por isso, criava-se uma familiaridade. Interessante, então, Jesus fala dessa familiaridade. O pastor é aquele que é próximo. Por isso que o Papa Francisco, certa vez, falando para futuros sacerdotes, num dos seus discursos, homilias, ele falava assim: nós precisamos ser pastores com cheiro de ovelhas, porque o pastor, ele tem esse contato direto na cultura judaica, principalmente na época de Jesus, esse contato constante, pastores com cheiros de ovelha. Meus irmãos, não é isso que Deus faz conosco? Ele se mistura com a nossa humanidade, Ele quis tocar a nossa carne, Ele quis tocar a nossa vida, se tornando um de nós, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O pastor que se coloca em meio às ovelhas. O pastor que cria uma relação de proximidade. Hoje, você que está me escutando, aí dirigindo seu carro, indo para o trabalho, voltando da escola, você que está aí arrumando as suas coisas em casa, nos afazeres, o Senhor hoje se apresenta como aquele que quer ser próximo da sua realidade, independente do que você está vivendo, independente das suas circunstâncias, o Senhor quer se aproximar, o Senhor quer estabelecer com você essa relação de amizade. Já não vos chamo servos, chamo-vos amigos. Jesus, Ele se aproxima da nossa alma como o bom pastor. Interessante olharmos para essa figura do pastor ainda e lembrarmos de alguns detalhes, sabe, Patrícia, Milena? Que detalhes? Primeiro, Jesus fala do redil aqui, do aprisco, em outras traduções. O que era o redil, o aprisco? Era um cercado feito de pedras, com mais ou menos 1,5 metro, 2 metros, num formato retangular ou circular, aonde no final da noite, diversos pastores colocavam seus rebanhos ali em conjunto, para proteger dos perigos desérticos da noite. O frio, então as ovelhas juntinhas ficavam aquecidas, mas também dos lobos, das feras. E que interessante, diversos rebanhos num único aprisco, e ao amanhecer o porteiro abria uma única porta, e os diversos pastores, apenas com a voz, congregava as suas ovelhas. Lembra que eu falava da relação? A relação do pastor com a ovelha era tão constante e intensa que as ovelhas reconheciam a voz do pastor. Essa familiaridade estava estabelecida pela convivência. Por isso, que um pouquinho antes desse trecho do evangelho que eu li, lá no versículo 4 do capítulo 10 de João, Jesus falou assim, na verdade, versículo 3, o porteiro deixa o pastor entrar.
As ovelhas então escutam a voz do pastor. Versículo 3 do capítulo 10. Os pastores chamam cada uma pelo seu nome e as levam para fora. E depois de as fazer sair, ele caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. As ovelhas, pela convivência, estavam habituadas à voz do pastor. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos perguntar: quais vozes repercutem no nosso interior de forma predominante? Quais são as vozes que são habituais em nosso interior? No mundo de tantos ruídos, no mundo de tantas imagens, não é verdade? Pega aí, lembra aí a imagem do seu smartphone, os feeds da vida, né? A gente vê 1000 imagens em um segundo, né? Exagero, né? No mundo de tantas informações, no mundo pan-informatizado, o que é que o seu coração guarda? Qual é a voz que tem permanecido no seu coração? Precisamos tomar cuidado, meus irmãos, porque da importância da voz que nós selecionamos, escolhemos para ser a predominante do nosso coração, depende o nosso ser, a nossa identidade. Nós nos tornamos aquilo que nos alimentamos. Isso não é um princípio só biológico. Se eu como bem, eu vivo bem, não é verdade, gente? Isso é um princípio biológico, filosófico até, né? Nós somos aquilo que nos alimentamos. Mas, para além da perspectiva biológica, no mundo espiritual, também é assim. Daquilo que nos alimentamos, nós nos formamos enquanto gente, enquanto pessoa. Mas, infelizmente, também nos deformamos. Certa vez, eu escutei do meu diretor espiritual uma frase que eu nunca esqueci. Ele falava assim: Wilker, cuidado, quando nós não alimentamos as escolhas que fazemos, as escolhas que não fazemos tomam conta de nós. Vou repetir porque essa frase é para você também. Quando você não alimenta as escolhas que você fez, as escolhas que você não fez, toma conta de você. Se você está aqui me escutando, se nós estamos em família partilhando a palavra, é porque um dia você foi atraído por essa palavra e escolheu fazer parte desse rebanho, ser de Deus. Mas aí, eu preciso fazer a pergunta para você: você tem alimentado essa escolha essencial da sua vida, ser de Deus? Às vezes a gente corre o risco de achar que a nossa opção por Jesus é uma opção estática. Um dia eu me encontrei com Jesus e pronto, minha vida mudou, eu estou salvo. Sim, que bom que nós nos encontramos com Jesus um dia, mas é preciso que um amor seja regado diariamente. Eu não posso chegar para minha esposa Luana no dia 1 de maio, quando a gente faz aniversário de casamento, e falar para ela assim: olha, no dia 1 de maio, há 5 anos atrás eu te dei um presente, então, graças a Deus, tô quites já. Não preciso alimentar aquela chama do romantismo, presentear, porque pronto, foi estático. A gente sabe que não é assim, né? A gente que é casado, a gente que namora, não é assim. O amor ele precisa ser alimentado diariamente, e se não alimenta, né, Patrícia? Ela está lembrando do Ribas aqui, né? Então, gente, essa chama, esse amor que um dia nos seduziu, que é o amor divino, o amor do divino pastor, precisa ser alimentado no nosso coração. Que bom que você está aqui agora no Sorrindo para a Vida, alimentando o seu amor. Você está sendo pastoreado agora. Quando nós nos alimentamos, nós nos permitimos ser pastoreados pelo bom pastor. Nos alimentamos da palavra, nos alimentamos da escuta. As minhas ovelhas sabem, entendem, conhecem a minha voz. Você já viveu um desafio na sua vida que era muito grande, mas você só foi porque, por causa da tua palavra, eu lançaria às vezes? Eu já vivi. E que bom quando
O Senhor nos convida a viver algo que nos desafia e nós podemos nos apoiar apenas na sua palavra. Eu não sou capaz disso, eu sei que eu não sou capacitado para isso, mas o Senhor disse, então eu vou em obediência à sua palavra. Obediência. Você tem sido obediente às moções, às palavras que Deus tem dito a você? Obedecer é justamente essa experiência de ser pastoreado pelo pastor das nossas almas. A palavra obedecer, no latim, significa ob audire, dar escuta, dar audiência. Não existe obediência, não existe fidelidade sem a escuta da palavra, sem a escuta do pastor. Então, meus irmãos, hoje nós somos convidados a alimentar essa escuta. E que interessante, quando a gente alimenta a escuta do pastor, nós descobrimos algo que o nosso querido Padre Jonas nos ensina. Comentando o versículo 11 desse capítulo, nos documentos internos da Canção Nova, aqui não é uma divulgação do Davi, mas é uma promoção vocacional, né? Nós temos nossos documentos internos, que não são vendidos no Davi, mas quem sabe Deus não está te chamando para fazer o vocacional na Canção Nova, aí você vai ter acesso a esse coração pulsante do nosso fundador. Enfim, feita essa propaganda vocacional, porque eu tenho certeza que a voz do pastor também agora incomoda coraçõezinhos aí, eu quero lembrar um ensinamento do Padre Jonas nos nossos documentos para a comunidade. Padre Jonas, a fotinha aqui da minha família. Padre Jonas, ele faz uma observação nos nossos documentos. Como tem muitos irmãos que nos acompanham no Sorrindo para a Vida, vou até dizer o número aqui, porque tem irmãos de comunidade, quando você vai na chácara, olha, eu te vi no Sorrindo para a Vida, eu te escutei. Lá no número 1674 dos nossos documentos, o Padre Jonas fala assim: só o bom pastor é capaz de arrebanhar novamente as ovelhas. E é importante perceber que quando Jesus fala em bom pastor, ele não está se referindo a essa qualidade em relação ao seu coração bondoso, mas se refere ao pastor que faz o seu ofício com eficácia, entende? Quando Jesus está falando do bom pastor aqui, não é a questão da bondade do coração de Jesus que está em questão. Dentro desse contexto da parábola, o destaque é, ele é um bom pastor, porque ele realiza bem o ofício de pastorear. O bom pastor, ele faz bem aquilo que é o seu dever. E aí entra a perguntinha que eu fiz para você no início do nosso programa. O que te torna bom naquilo que você faz? Você se sente em paz com as suas obrigações, seus deveres? Você é bom? Se é bom, você pode ser melhor ainda? O que te torna bom naquilo que você faz? Jesus, ele é o bom pastor porque ele foi fiel ao projeto do Pai. Ele conseguiu congregar na unidade o rebanho do povo de Israel. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Agora olhemos para a nossa missão. Olhemos para aquilo que Deus nos dá como dever e obrigação. A nossa missão passa primeiro por isso. Aquilo que é a minha obrigação e o meu dever. E aí nós podemos pensar no nosso contexto profissional, nós aqui na bancada, nosso contexto missionário, sem dúvida, que passa pelo profissional, o nosso contexto familiar, naquilo que são as obrigações do lar, do convívio familiar diariamente, aquilo que é a nossa pastoral, você que é membro de alguma pastoral na igreja, você cumpre bem o seu dever? Você está sendo fiel? O que nos torna bons naquilo que o Senhor nos pede? Pensando sobre isso, refletindo sobre isso, eu separei 3 pontos para nos ajudar a sermos bons, a exemplo do bom pastor. O primeiro ponto que nos torna bons, que nos capacita para sermos bons naquilo que fazemos. O primeiro ponto é sermos amigos do processo. Como assim, Wilker? Meus irmãos, o pastor é aquele que é amigo do processo. Pastorear é uma profissão, é uma incumbência que exige paciência. Você ir à frente do rebanho, procurar fontes
para alimentar, para saciar a sede do rebanho, ainda mais na cultura de Jesus, né? Da Galileia ali, na Judéia, um contexto geográfico montanhoso, então você ia à frente do rebanho, hora ou outra uma ovelha se perdia, e aí pacientemente o pastor tinha que ir lá buscar aquela ovelha. Então o pastor, ele era paciente, amigo do processo. No final da noite ele tinha que juntar o seu rebanho e colocar no aprisco, no outro dia de manhã acordar cedinho para congregar com a sua voz o rebanho de novo. Então o pastor, ele entendeu isso. Opa, não basta apenas andar, existem etapas a serem cumpridas. Sermos amigos do processo. Meus caros, uma bela plantação para as mulheres, né? Uma roseira, um jardim maravilhoso, ele não é fruto do acaso, ele é fruto do preparo. Não existe um belo fruto sem um intenso cultivo. Não existe um belo fruto sem um intenso cultivo. Nós precisamos aprender a investir no valor da preparação, meus irmãos. Às vezes a gente quer o fruto sem o cultivo. Semana retrasada, quando eu vi no programa Sorrindo para a Vida, eu falava sobre isso, né? A gente quer ser pai sem gastar tempo com nossos filhos. A gente quer casar sem realizar a nossa vocação ali no dia a dia. Então, é preciso um cultivo, sabe, gente? É preciso gastar tempo nos processos. Olhemos para o nosso Senhor. Se a gente pega a metria dos evangelhos ali, a totalidade dos evangelhos, a gente tem um recorte de 3 anos da vida de Jesus. A vida pública, o mistério da Páscoa de Jesus, se deram mais ou menos em 3 anos. E durante 30 anos, Jesus viveu a sua vida oculta. Olha só a preparação aí. Entende? Jesus, ele foi preparado para o seu ministério. Acontece, gente, que às vezes nós nos tornamos escravos do produto. Fazendo essa reflexão, eu lembrava de um pensamento de João Paulo II, numa encíclica Redemptor Hominis, quando ele fala sobre isso. O risco de sermos escravos do produto. O que é ser escravo do produto? Você valoriza tanto o resultado, você super absolutiza o resultado ao ponto de se tornar escravo dos resultados. João Paulo II tem um termo que é o seguinte: o ser humano, ele corre o risco de se tornar produto do seu produto, ou seja, escravo dos resultados. Eu só tenho valor por aquilo que eu apresento para a sociedade, por aquilo que eu apresento para o meu chefe. Gente, na vida não é assim. Não é somente o resultado que tem valor na vida. Na verdade, é o processo que faz o resultado ser verdadeiro e consistente. Nós estamos na época da Copa do Mundo, né? A gente vê um jogador entrando em campo sem o processo de preparação, de treinamento. Temos aí o nosso grande craque, né, do Brasil, questionável, né, essa palavra, craque, né, do Brasil, que está machucado. Ele entrou em campo sem um preparo? Não. Primeiro, foi preciso um preparo, entendeu? É preciso do processo antes de esperar um resultado, entende? Mas, na vida, eu sou professor aqui na Faculdade de Canção Nova, na vida acadêmica a gente vê isso, né? O diploma, a profissão que o diploma abre a porta, é fruto do processo do estudo. Eu cresci vendo esse processo, sabe? Eu aprendi a valorizar o processo do estudo olhando para minha irmã. Graças a Deus, a minha mãe, Terezinha, nos deu uma boa educação, que nos ensinou a correr atrás dos nossos sonhos. Ainda que ela não teve capacidade, né, de patrocinar tudo, ela nos deu caráter para correr atrás dos nossos sonhos. E a minha irmã, eu novinho ali, minha irmã Fernanda, ela fazia faculdade à noite, trabalhava no supermercado durante o dia, e aí eu via minha irmã ali, ó, ela é 5 anos mais velha que eu, então eu, criancinha, ia vendo o movimento. Ela saía de casa às 6 horas da manhã, ia para o trabalho, do trabalho direto para a faculdade, chegava da faculdade mais de 11 horas da noite, e aí eu via ela chegando da faculdade, pegando os cadernos dela, estudando até 1 da manhã, 2 da manhã, e graças a Deus, se formou, estamos celebrando, passou no concurso público recentemente, que lindo, que coisa maravilhosa, parabéns, né? Muito orgulho, mas olha, a vibração se deu porque ela viveu
processo do estudo, entende? No namoro, gente, a gente vive o processo. O casamento que nós construímos, ele é edificado, solidificado no processo do namoro, através do diálogo, através da espera. Às vezes a gente quer também viver uma mentalidade consumista do produto final, do casamento, eliminando o processo do namoro. E aí, gente, os valores são subvertidos, porque quem vive isso no namoro, chega no casamento, não vai entender que o casamento é feito de um processo diário, de diálogo, de perdão. Sem esse processo de diariamente recomeçar com perdão, com diálogo, não existe a intimidade, a harmonia conjugal que vai culminar na intimidade sexual. Vocês estão entendendo, gente, a importância do processo? Vocês estão entendendo que sem o processo não existe o fruto? Sem o cultivo não existe a beleza de um jardim? Então, o primeiro ensinamento para a gente fazer bem aquilo que é o nosso dever é o valor do processo, o valor da preparação. Mas um segundo ensinamento é o seguinte: nós que queremos viver bem o processo e os processos da vida, não podemos desanimar com os limites do processo. O erro faz parte do processo. Eu estou refletindo bastante, lendo a encíclica do Leão XIV, sobre a inteligência artificial, né, Magnificat Humanitas, refletindo bastante sobre essa era digital que nós vivemos. E aí, esses tempos atrás, eu recordei um pensamento do Papa Francisco que tem acompanhado essa leitura. Uma vez o Papa Francisco ele fez o seguinte comentário, né? Para a máquina, o erro é um algoritmo a ser corrigido. Então, é um dado que precisa apenas ser corrigido de rota. Mas para o ser humano, o erro é uma oportunidade de amadurecimento, de humanização. Para nós humanos, o erro tem um poder pedagógico. O erro, o limite, faz parte do processo. Aqui não estou num discurso relativista, dizendo que nós podemos caminhar de qualquer forma, mas apenas um discurso realista. Você vai errar, eu vou errar, você vai encontrar suas limitações. E quando nós temos esse realismo, nós temos mais paciência com os erros dos irmãos, com as limitações dos nossos irmãos, porque nós sabemos das nossas limitações. Ontem foi um dia que Deus, Ele me desafiou, Ele me visitou, porque, né, um dia antes do Sorrindo para a Vida, é aquele dia que a gente fica, eu fico particularmente, né, na expectativa ali, um frio na barriga, preparo a pregação, e naquela expectativa, o que eu vou falar para o Brasil, partilhar para o Brasil, o que o Senhor quer de mim, Senhor? Aconteceu uma situação que me colocou de frente com uma limitação que me frustra muito, uma limitação que eu tenho buscado, me organizado, buscado dar uma resposta melhor. E aí, eu até escrevi aqui, porque foi voz de Deus. Ontem à noite, eu perguntei para Deus, meu Deus do céu, justo hoje que eu estou aqui, né, querendo ser visitado pela palavra, eu me confronto com a minha limitação, né? Por que o Senhor permite esse contato, esse confronto com a minha limitação? E aí Deus me falou uma coisa que eu quero partilhar com você, espero que seja útil para você também. Ali à noite, 11 horas da noite, Deus falou comigo assim: eu te amo, apesar dos seus limites, para que você me siga para além dos seus limites. Eu te amo, apesar dos seus limites, para que você continue me seguindo para além dos seus limites. O nosso pastor, o pastor das nossas almas, ele é paciente com o nosso processo. Por isso que ele é o bom pastor do coração manso e humilde. Nesse evangelho de João, lá no versículo 7, além da apresentação de pastor, de auto-apresentar-se como pastor, Jesus diz que ele é a porta por onde os pastores vão entrar. E sendo a porta, quando a gente vai estudar a Sagrada Escritura, os comentadores falam que na porta que é Jesus, o pastor supremo das almas, o pastoreio é confiado à igreja, primeiramente a um homem, que é Pedro. E aí ontem me veio a imagem de Pedro, que é uma imagem que sempre foi muito significativa na minha história.
Pedro foi o primeiro pastor, pastoreado pela misericórdia de Deus, ele se tornou pastor. Por quê? Jesus teve paciência com Pedro. Vocês lembram, gente, que Pedro, o primeiro papa da igreja, olha só que dignidade, ele negou Jesus 3 vezes. E negando Jesus 3 vezes, diz a tradição, que Pedro chorou amargamente ao ponto que, para o resto da vida, ele carregou marcas no seu rosto, daquelas lágrimas amargas da traição. Olha, gente, Pedro se deparou com seus limites também, no processo de se tornar discípulo, apóstolo, papa. E que lindo, gente. Certa vez também, meu diretor espiritual falou uma coisa que me marcou muito. Quando eu falava com ele dos meus limites, ele falou: Wilker, Pedro derramou o sangue por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é verdade que Pedro foi martirizado no final da sua vida? Mas aí o meu diretor espiritual falou uma coisa que me marcou. O sangue da fidelidade foi preparado pelas lágrimas da infidelidade. O sangue que um dia Pedro derramou, sendo fiel a Jesus, esse sangue foi preparado pelas lágrimas da infidelidade. Talvez hoje você está chorando as lágrimas da infidelidade, não tem conseguido ser fiel à vontade de Deus, e são essas lágrimas que vão alimentar você o desejo de recomeçar, de retomar. Padre Jonas constantemente falava para a gente aqui na Canção Nova, retomar. Vida espiritual é vida de retomada. E que lindo olharmos para a história de São Pedro, gente. Jesus teve paciência com o processo de Pedro, ao ponto que ele perdoou Pedro, continuando a confiar a ele o seu rebanho. Não é verdade que Jesus disse a Pedro: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas? Ora, o bom pastor confia suas ovelhas a Pedro. Que belo isso. Outra coisa que eu tenho no meu coração, que me acompanha na minha história, é uma frase que certa vez eu li de Santo Ambrósio, uma das catequeses de Bento XVI, quando fala assim, Deus nos ama, nos perdoa confiando nos dons. A pedagogia de Deus de nos perdoar é essa pedagogia dinâmica. Ele confia dons a nós para mostrar que, confiando em nós, Ele continua nos amando, apesar das nossas fraquezas. Não foi assim com Pedro? Apesar de ter negado Jesus, a ele foi confiado as ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. O pastor das nossas almas, Jesus, o bom pastor, ele continua confiando em nós, apesar dos limites do nosso processo. Quero que você saia essa manhã do Sorrindo para a Vida, desse momento do Sorrindo para a Vida, com isso bem gravado no seu coração. Deus continua confiando em mim, apesar dos meus limites. É aquilo que Ele falou comigo ontem na minha oração. Deus continua me amando, apesar dos meus limites, para que eu continue seguindo para além dos meus limites, que eu não pare nos meus limites, que eu me confesse, que eu retome, que eu busque a cura interior, porque o pastor cuida de mim. Lá em Lucas 15, para encerrar, nós temos aquela belíssima parábola, quando fala que o pastor, quando ele percebe que uma única ovelha saiu do seu rebanho de 99, o coração daquele pastor, ele se comove, ele se move, ele deixa as 99 para ir em busca da única ovelha. O pastor nos ama, o pastor nos busca de forma pessoal e particular, e hoje essa palavra chega ao seu coração, essa palavra chega à sua história, porque Deus está te buscando. Por onde você está andando? Por onde você está vagando? É hora de novamente a gente voltar ao redil, voltar a esse rebanho do bom pastor das nossas almas. E eu convido você a interiorizar essa palavra e rezar comigo. Senhor Jesus, eu quero escutar a vossa voz
novamente. A vossa doçura, essa voz que me ajuda a ter paciência com os meus processos, mas me ajuda também a levar a sério meus processos, a me preparar, a buscar corresponder às suas promessas, estando atento aos processos que exigem. As grandes promessas exigem, nos colocam em processos intensos. Para saborearmos os frutos da promessa, é preciso que passemos pelos processos subjacentes a essas promessas de Deus. Sim, meu irmão, hoje o Senhor quer te dar força para o processo. Talvez você se sente processado, se sente hoje desafiado. É nesse processo que o Senhor está te visitando hoje, para que você novamente escute a voz do pastor, a voz de Deus, de forma muito pessoal e particular. Podemos cantar para rezar a partir dessa palavra. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Peça, lava, purifica. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E é esta graça que nós pedimos, Jesus, nesta manhã. A graça, a força do teu Santo Espírito para cada um de nós, para cada um de nós que nos acompanha, para você que está rezando conosco nesta manhã. Você que precisa ouvir esta voz que vem do próprio Deus, que é o próprio bom pastor. Quantos ruídos, meus irmãos, quantos ruídos, como o Wilker bem trouxe. O mundo nos traz tantos ruídos, mas pela força e pela graça do Espírito Santo, nós queremos nesta hora deixar que o Espírito Santo nos lave, nos purifique, nos restaure de novo, para que sejamos homens e mulheres do Espírito Santo. Venha sobre nós, Espírito Santo, nesta manhã. Encha-nos da tua presença, Espírito. E como é lindo saber que o pastor nos chama pelo nome, cada uma pelo nome. Jesus está chamando a você nesta manhã, você que talvez esteja distante de Deus. Talvez você nem sintonizou essa TV, mas é alguém aí perto de você que sintonizou. Mas chegou até o seu coração agora a voz do pastor te chamando pelo nome. Vamos pedindo ao Senhor essa graça da docilidade, de ouvir a voz dele, em meio a tantas vozes do mundo, em meio a tantas feridas,
tantos ruídos. O bom pastor quer nos curar, como aquela imagem bonita que a gente lembra, né? Do bom pastor trazendo a ovelha ferida ali no ombro, no colo. Muitas vezes ele está nos carregando no seu colo para curar as nossas feridas. E nesta manhã é isso que Jesus, o bom pastor, está fazendo. Porque ele traz também no seu peito esse coração, o sagrado coração, cheio de amor. Eu quero te louvar, Senhor, pela canção nova, que leva tantos corações nessa manhã, essa presença desse Deus que nos ama. E como é bom poder ouvir uma pregação como essa e reconhecer que o Senhor é o bom pastor que nos conduz. Obrigada, Jesus. Toma mesmo cada um de nós, nos teus braços e vem nos conduzir. Retira a surdez espiritual nesta manhã de muitos que não te ouvem mais, para que possam voltar para o aprisco, para que possam caminhar ao seu lado. E envia sobre nós o Espírito Santo. É isso que eu peço nesta manhã, um novo batismo no Espírito Santo para cada um de nós, para que possamos ser curados, para que possamos voltar a ouvir a voz do Senhor. Senhor, nós queremos experimentar o Teu cuidado no dia de hoje. Nós nos ocupamos com muitas coisas e muitas coisas fogem do nosso controle, do nosso dia a dia, os imprevistos, os desafios, as contrariedades, as adversidades. Muitas vezes querem nos apontar um Deus que não cuida de nós. Às vezes, diante das contrariedades, o mundo nos ensina de que nós estamos sendo descuidados até por parte do próprio Deus. Mas o sentimento que me vem é que muitas pessoas desejam esse cuidado, precisam desse cuidado. Então, Senhor, nós somos as Tuas ovelhas. E nós necessitamos dos Teus cuidados. Às vezes são os nossos erros, as nossas escolhas erradas que a gente insiste em alimentar, que nos distancia desse pastoreio. Então agora, como ovelhas feridas, machucadas, mas também como ovelhas às vezes rebeldes e arredias, nós nos colocamos debaixo do Teu pastoreio. E você, homem, você, mulher, você que me ouve agora, vai dizendo: Senhor, eu aceito os Teus cuidados. Eu aceito o Teu pastoreio. O Senhor agora, Ele quer tomar você, meu irmão, minha irmã, nos cuidados dEle. Claro que Deus, como um bom pastor, muitas vezes é assim, Ele quebra a patinha da ovelha para impedir que ela escape. Mas Ele está cuidando, Ele quer cuidar. Então, todas as realidades na nossa vida que nos tiram do cuidado de Deus, todos os nossos impulsos na direção contrária, toda a nossa agressividade, a nossa ansiedade, a angústia, o desejo de resolver rápido, nos tira debaixo do cuidado de Deus. Senhor, então agora nós nos submetemos. Espírito Santo de Deus, dá-nos a paciência. Dá-nos, Senhor, uma aceitação dos nossos erros, não no sentido de conformidade, mas no sentido de reconhecimento. Nós erramos e por isso precisamos dos Teus cuidados. E o sentimento que me vem é de muitas pessoas que estão baixando a guarda, pessoas que estão aceitando o cuidado de Deus. Nosso Senhor retira do nosso coração um sentimento de rebeldia, de desobediência, um sentimento de quem quer fugir dos cuidados de Deus, da orientação de Deus, de quem queria resolver sozinho, sozinha. Mas agora você sabe que você pode contar com Deus, porque Ele se dispõe a cuidar de nós. Obrigada, Senhor. Porque ao longo do processo da nossa vida, o Senhor se dispõe a cuidar de nós. Amém.
O pastor nos ama, essa é a verdade. O pastor nos ama e cuida de nós. E eu anotei e quero que fique gravado no meu coração. As grandes promessas nos colocam em processos intensos. Talvez você seja essa pessoa, como o Wilker falou, que está processada, né? E nem estava entendendo direito o que você estava vivendo. Mas acredite, se você for fiel, paciente nesse processo, você vai colher grandes frutos das promessas de Deus na sua vida. Toma posse, meu irmão, né? E não desanime, não. O pastor nos ama. Obrigada, viu, Wilker, por essa palavra hoje. Louvado seja Deus por sua vida, viu? Louvado seja Deus. E louvado seja Deus também pelos nossos defeitos, pelas nossas misérias, né? Que nos colocam no devido lugar, onde nós reconhecemos que nós dependemos totalmente do Senhor. Mas essa é a certeza, o pastor está cuidando aí das ovelhinhas e você é essa ovelha amada do Senhor, né, Valdene? Exatamente, nós somos esta ovelha amada. E que bom, gente, no mês do Sagrado Coração de Jesus, nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos convença desse infinito amor, esse amor exagerado que Deus tem por nós. Quero agradecer a tanta gente linda, vocês não perdem a piada. Inclusive, um abraço para o moço que eu encontrei ontem na missa lá na cidade, que ainda está repercutindo, Patrícia, a questão de sermos habilitada. Ah, é? Então, ele tirou uma onda comigo, que só acompanha mesmo o programa, né? Sim. Um abraço para todo mundo. Por falar quem acompanha o programa, gente, eu dei risada a hora que eu vim aqui, viu, pastor? Só não pude rir alto, porque o Wilker já estava pregando. Deixa eu encontrar aqui o e-mail dele, que ele colocou assim, eu ouvi, viu, irmã Valdênia? Ouvi, tá aqui, ó. Ele disse assim, bom dia, irmã Valdênia, irmã Patrícia, Sebastião e todos da família Canção Nova. Ele, não acredito que você, irmã Valdênia, está me extraindo com um padre publicamente anônimo. Meu Deus, a que ponto chegamos? Mas tudo para dizer, porque antes era só o pastor que era publicamente anônimo, né? Mas a família vai crescendo, né, pastor? Agora tem até um padre também, olha só que bacana. Ele diz assim, como é bom poder brincar com quem a gente ama em Cristo Jesus. Já amo esse padre também. Somos todos da família espiritual e é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Inclusive, o pastor deixou o comprovante dele de ajuda, porque ele é sócio fiel. Todo mês nos ajuda na missão de evangelizar e para saber que é da turma do Sorrindo para a Vida é aquele que não perde a piada, né? Um abraço, muitíssimo obrigada. A Rosimeire está aqui junto com a gente, ela diz, bom dia, bancada abençoada. Sou de Poços de Caldas, Minas Gerais. Ela diz, Val, segue o comprovante de Pix. Hoje é aniversário da minha bênção, minha filha Isabela, 28 anos. Fiz o Pix no valor da idade dela. Sou sócia pelo débito automático e só tenho a agradecer a Deus por vocês fazerem parte da minha vida e pela intercessão de São José, pelas bênçãos que já estão a caminho. Gente, é isso, a confiança no pastor. Já está a caminho as bênçãos, é isso mesmo. Está aqui juntinho com a gente a Rosana. Rosana Garbellini, é isso, Rosana? Ela diz, bom dia, eu também estou fazendo meu Pixidade. Vocês me fortalecem todos os dias, amo vocês e é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Ficou aberto aqui o comprovante, então já deu para saber que é 61, hein? Um abraço, Deus a abençoe. A Rosimeire, que fez o Pixidade da filha dela, ela mandou a fotinho. Você me ajuda, Josué? Quero mostrar aqui, porque ela me contou também no e-mail que o esposo fez aniversário também, ela já tinha enviado o Pix da idade do esposo. E aí hoje é o Pixidade, a família toda aqui, ó, esse porta-retrato. Aproveito para dar a dica, hoje não está o porta-retrato ali com a Luzia e com o Eto, para Jonas, mas você pode... fazer parte da nossa ação. Nós estamos convocando aí os sócios Canção Nova, aqueles que podem aumentar a contribuição em R$5, débito automático, cartão de crédito e o Pix automático também. Ou você que não é sócio, se associar, a gente manda um porta-retrato também para você. Na verdade, é uma campanha de oração. Minha família está unida à Sagrada Família. Vai ficar bem bonito, porta-retrato a família de vocês. Vamos para o testemunho da graça de Deus. Eu gostei demais dessa partilha, vocês vão entender por quê. Ela diz assim, bom dia, bancada abençoada. Estou escrevendo hoje pela primeira vez.
porque eu não sabia como escrever um e-mail. E eu achei tão bonito, porque assim, ela aprendeu a escrever um e-mail para poder mandar um testemunho, né? Ela diz, mas hoje eu tomei coragem, peguei o celular e aqui estou me arriscando com a ajuda de Deus. Escrevo só para dizer que não sou sócia do Sorrindo para a Vida, mas contribuo religiosamente com esta obra de Deus desde 2023. Você é sócia, só não fez o cadastro. É só isso que está faltando, mas você já é sócia. Faz o cadastro que a gente completa o ciclo aqui, hein? Ela diz, eu não sei como dizer e como e quando começou esse meu amor pela Canção Nova. Eu só sei que desde o momento que eu tive acesso a esse canal de comunicação, eu não consegui mais me desligar. Assisto todos os dias. Se não pela manhã, vejo na reprise. Contribuo todos os meses. Não esqueço de contribuir. Não estou dizendo que é sócia? Não esqueço de contribuir e sempre faço meu algo a mais. Inclusive, já fiz ontem e acrescentei mais R$10, como a sugestão da dona Zélia ontem. Ela diz assim, pela sugestão também que eu ouvi daquela senhora, é a dona Zélia. Compro sempre os produtos apresentados. Tem os livros do Padre Jonas e de todos os outros escritores. Amo as pregações dos padres e amo esta bancada e todos os que passam por ela. Inclusive, as pregações desse moço que está aí hoje, que é o Wilker. Todos os dias, enfim, vocês fazem parte e nos aproximam de Jesus. E esse é o meu testemunho. Vocês nos aproximam de Jesus. Pelas orações, pela nossa família e peço também, principalmente, pelo meu filho, que amo tanto. Meu testemunho é assim, não dou um testemunho especial, mas eu quero testemunhar que eu tenho recebido muitas graças da parte do Senhor Jesus. Passei a prestar atenção nas bênçãos diárias derramadas sobre mim. Vou repetir, hein? Passei a prestar atenção nas bênçãos derramadas sobre mim. E é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Louvado seja Deus. Que linda, né? E olha, perseverar na vontade de Deus já é um belo testemunho, não é? É uma grande graça. Obrigada mesmo, querida. E obrigada por ter essa consciência que a Canção Nova precisa de você. E olha que legal, amanhã, né, Val, a gente vai ter o Juntos Somos Mais aqui na chácara, que vai ser ao vivo, com festa junina no Rincão do Meu Senhor, comidas típicas, tudo em prol do projeto Dai-me Almas. Então, será de 13h até as 16h. Você aqui da região, como a Val falou no início, vem pra cá, vem viver com a gente, povo aqui de Cachoeira Paulista. Canção Nova? Festa junina na Canção Nova, gente. É o Juntos Somos Mais. É São João, dia de São João, né? A Val vai estar a caráter. Vamos estar a caráter, né? Todo mundo aqui da Canção Nova foi convidado, né? Vamos vir a caráter amanhã. Venha, né? Venha com toda a família, convide os amigos, porque tudo, né, que será vendido ali, os comes e bebes, será revertido para o projeto Dai-me Almas. Olha que iniciativa bonita, né, da Canção Nova, para que a gente possa chegar aos 100% nesse mês de junho, o mês do Sagrado Coração de Jesus. E agora sim, a porcentagem de hoje, nós subimos 4% de ontem para hoje, graças a Deus. Estamos com 60%. Louvado seja Deus por esses 60%. Olha, família, faltam 40%, hein? Temos 6 dias para alcançar essa meta. O percentual diário está de 6,7%. Vamos juntos ajudar a Canção Nova? Você tem aí, olha, esses últimos minutinhos do programa aí na tela, o nosso Pix para você ajudar. A chave de Pix é pix.doação@cançãonova.com. Também aí pelo QR Code. Contribua com a Canção Nova. Quando você ajuda essa obra de Deus, você está ajudando famílias a serem restauradas. Você está levando pessoas a terem um encontro pessoal com Jesus, viverem a experiência do batismo no Espírito Santo. Você está ajudando pessoas a serem libertas dos vícios, não é? Então ajude a Canção Nova a salvar almas. E se você pode, também se associe pelo site, que eu já falei lá no início, mas eu repito agora, clube.cançãonova.com. clube.cançãonova.com. A Canção Nova, ela precisa de você, da sua ajuda. Podemos contar com você, família Canção Nova? E desde já,
obrigada. Deus abençoe, tá bom? Quero agradecer o Wilker, né, que hoje esteve aqui, graças a Deus. Sempre uma alegria. É muito bom ter você aqui, viu? Partilhando a palavra de Deus. Volte em breve, se Deus quiser. E Val, amanhã a gente se encontra. Se Deus quiser, família Canção Nova, amanhã a gente está de volta com a graça de Deus, auxílio da Virgem Maria. Hoje você podia fazer um videozinho, postar nas redes sociais, ajude a Canção Nova, coloca ali o Pix direitinho. Vamos movimentar o Brasil? Todo mundo podia gravar. Você que está me acompanhando na rádio, viu, Patrícia? Isso. Quem está acompanhando pela internet e você que está nos acompanhando aqui pela TV. Só fala assim, olha, acabei de acompanhar o Sorrindo para a Vida, eu gostaria de pedir a sua ajuda para a Canção Nova no valor que você puder. Coloca a chave direitinho do Pix. pix.doação@cançãonova.com. Vamos todos nós salvar almas no dia de hoje? A Canção Nova conta com você e Deus lhe pague. Eu falei que me chamou a atenção o e-mail da Edna, é porque ela disse assim, eu passei a prestar atenção nas graças que são derramadas todos os dias. Esteja atento nas graças que são derramadas hoje na sua vida e aí você vai ter mais motivos, inclusive, para nos ajudar a evangelizar. Tchau, tchau. Amém. Saco, querido, até amanhã. Até amanhã. Se Deus quiser, Milena, uma benção a você. Eu que agradeço. Até a próxima, se Deus Se quiser. Deus quiser. E eu espero você lá na 89.1 FM, hein? No Clube do Ouvinte. Encerramos cantando com alegria. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar